Pronto, comecei. Deixa eu deixar aqui um lugar mais perto. Pronto, a senhora pode começar a falar um pouco sobre a carreira da senhora como professora, o que levou a senhora a fundar o Armarinho, o início dele. Certo? Certo, pode falar. Meu nome é Ana Cristina. Eu trabalhei durante 34 anos na educação pública estadual de Crateús. Comecei na escola Gaspar Dutra, depois no início como professora lá das séries iniciais e depois fui ser vice-diretora. Passado um tempo, passei a ser diretora da escola Santo Inês, lá no alto da favela, por 5 anos. Após esse período como diretora, eu fui ser professora do Colégio Estadual Regina Passes, nos pedagógicos. A gente ensinava as professoras a serem professoras, né? Naquela época eu ensinava literatura infantil, jogos e recreação, fundamentos psicológicos da educação e o estágio supervisionado. Foi um tempo muito bom na minha vida, porque a gente lidava com o número maior de professorandas eram as mulheres. E aí a gente lidava com elas e hoje eu fico muito feliz quando eu vejo que a maioria daquele tempo que elas fizeram antes de fazer a faculdade de pedagogia, elas fizeram o pedagógico e elas estarem aí nas escolas públicas, nas escolas particulares. Foram meninas que realmente se destacaram porque eu contribuí para isso aí, mas nós tínhamos no Regina Passe um grupo de professores assim maravilhosos que conseguiram fazer com que essas meninas fossem professoras e estão aí até hoje exercendo essa digna profissão que é tão desvalorizada, mas que é uma coisa magnífica, essa missão nobre, né? Do ser professor. Aí depois dessa época aí, eu fui para a CRED. Lá fiquei como técnica de educação, conheci muitos municípios aqui do estado do Ceará, através da SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, e assim como conheci muitos professores, muitos palestrantes. Foi uma época rica demais para o meu currículo como professora. Eu fiz pedagogia e depois fiz 2 especializações. Aí parei, né? Porque o tempo que eu já estava quase me aposentando, não deu mais para fazer mestrado, outras coisas assim. Aí foi o tempo que, quando eu me aposentei, fiz uma reforma no prédio, que era da minha tia, que ela trabalhava com aviamentos, era o Armarinho. Eu aproveitei o nome e botei Armarinho Literário, coloquei Armarinho Literário, Legal. em homenagem a ela, a minha tia, que deixou este espaço para mim. Aí eu fiz uma reforma, comecei só com livros, porque a minha ideia era fazer só a livraria mesmo, os livros que eu sempre gostei muito de ler, e é um mundo assim, um universo encantador, mas infelizmente não dava só para ficar, e eu queria continuar com a loja, só para ficar com livros. Aí eu comecei a botar outros tipos de material, presentes, né, decoração, Jogos. jogos, camisetas, canecas, essas coisas que tem por aqui. E aí foi dando certo. Nisso daí já são 9 anos. E para a senhora, quando a senhora olha ao redor daqui da comunidade de Crateús e se depara com o cenário de que apenas o seu armarinho, porque é um dos únicos, né, que fornece cultura, acesso aos livros, para a senhora, o que a senhora sente quando pensa sobre isso? Eu me sinto muito gratificada. É um prazer grande demais fazer esse tipo de coisa. Porque se eu tivesse um comércio depois da aposentadoria como professora e fosse diferente disso aqui, eu tenho certeza que eu não ficaria. Porque, assim, eu já passei muito tempo trabalhando com educação e cultura.
porque também eu trabalhava trazendo peças teatrais para o Teatro Rosa Moraes. Que legal. Eu trouxe 12 peças teatrais na época. E isso daí... Isso em que ano? Foi nos anos 2011, 2012, por aí. Sim. Assim. E aí, aqui está no Armarim, dessa questão cultural, assim, uma coisa gratificante mesmo, porque eu não me vejo noutra coisa, não me vejo. Aqui a gente aprende muito, conversa, recebe pessoas, e isso daí compartilha histórias, e eu acho isso muito bom, porque até para mim também, né, que não ia ficar depois da aposentadoria, ficar em casa. Entendi. Não dava, né? Para mim aqui é um prazer grande demais estar neste espaço. Esse mundo aqui, eu sou apaixonada por o Armarim. Na verdade é isso. Como a senhora vê o impacto que o Armarinho causa aqui em Crateús? No começo foi difícil, mas hoje, graças a Deus, assim, as pessoas sempre têm uma palavra de incentivo, né, de gratidão, de dizer que graças a Deus que tem este espaço aqui. E as pessoas que vêm de fora ficam impressionadas como foi que a gente construiu isso e como foi que a gente continua, né? Porque é pela perseverança mesmo e pela paixão, porque é muito difícil a gente trabalhar com esse tipo de material. Adquirir material. Adquirir, né? Também. Né? Quando eu fiz a reforma, eu tive que fazer um empréstimo para poder botar tudo isso, mas eu não fiquei com capital de giro. Então eu tenho que ir vendendo, sempre vendendo, para poder comprar mais estocar mais, né, a mercadoria aqui. E eu passei por muitas dificuldades, né? Tive que usar o dinheiro da minha aposentadoria para poder continuar aqui. Mas aí, graças a Deus que teve muita gente que apoiou, e já alguns mais jovens, principalmente o público mais jovem, começou a fazer as suas leituras. Sim. Aquilo que eles realmente gostam, né? Que a gente tem que começar mesmo a leitura por o que eles vão sentir prazer. E tem a literatura deles aqui, eu respeito muito, converso muito com eles, aprendo bastante, porque eu não posso ler todos os livros daqui. Sim. Eu não tenho condições de ler tudo. A senhora percebe então eles dão as dicas, né? A senhora percebe que o público da senhora é mais jovem, é mais adolescente, né? Muito. A maior parte, a maioria deles são este público mais jovem, né? E agora o incentivo dos pais para os menores, para os pequenos. Eles estão, desde a época da pandemia, eles estão comprando mais os livros para eles, jogos. Estão incentivando bastante, porque eles ficaram muito tempo em casa, né? É verdade. E aí eles começaram a fazer isso e acabou dando certo. Hoje eles continuam. É porque a literatura sempre foi muito taxada assim, se tu não lê Machado de Assis, se tu não lê Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, isso, se você não lê esses autores clássicos, você não está realmente consumindo. Sempre foi muito taxado isso, né? De você ter que ler essas obras, porque essas obras são muito mais importantes do que a demanda de livros juvenis. Sempre foi muito taxado isso. E o Armarinho fornece totalmente contrário. Ele te traz sim os clássicos que são importantes, Vidas Secas, o Graciliano Ramos, tem muitos clássicos, Leon. Mas ele também traz a diversidade dos livros atuais, que tratam mais a adolescência como ela tratam mais o período jovem como ele realmente é. Isso é muito importante. Porque tem muita gente assim que coloca que tem muito livro só que de comercialização. Aí tem uns que detestam autoajuda, esses outros tipos de coisas. Eu acho assim um certo preconceito. Porque quando os meninos vêm e os pais sempre me perguntam: Ana Cristina, esse livro aqui é ideal para a idade da minha filha, do meu filho?
Aí eu sempre coloco, pelo que eu conheço, sim, porque eu pesquiso também muito, né? Para eu não ficar, eu tenho que ficar sempre antenada para poder Sim, até dar uma Literatura é muito sugerir, isso, né? Sugerir, muito isso. É muito atualizações. Aí eu digo para ela, deixa ela começar a ler isso aí, porque quando eu comecei a ler, minha avó que me dava os livros, né, que eu fui morar com ela, e aí ela que me dava os livros, as revistinhas, os gibis. Aí comecei a ler aqueles romances Júlia, Sabrina. Eu comecei por aí, depois foi que eu me interessei por a outra literatura. Verdade. Então, se a pessoa se interessa a ler desde cedo, a pegar um livro, a colocar o hábito da leitura, eu não vou discriminar não, essa questão aí, dessa leitura aí. E eles leem, depois eles começam a procurar. Eu vejo que eles compram um tipo de literatura, aquela que realmente está nas mídias, que elas ouviram o colega falar, porque a gente vende muito assim, também de indicação do outro. Eu li esse livro, aí ela vem comprar, certo? E aí a gente tem, mas daqui a pouco elas perguntam, tem o Mundo de Sofia? Tem o Diário de Anne Frank? E aí vai, por aí vai. Eu acho que a evolução da leitura, do ler, começa assim. Você tem que ler o que cair nas suas mãos. O Né? ato de ler ele tem que ser prazeroso, primeiramente, para depois você conseguir entrar de cabeça em um calhamaço, num livro que seja mais complexo. É por níveis, né? A literatura, você tem que começar por baixo, e eu de uma vejo, forma assim, totalmente leve. Eu vejo esses meninos aí, os meninos e tudo, eu digo assim, os mais jovens, eles vão, e quando eles vão para a faculdade, eles começam a ver outra literatura, porque o professor fala, porque ele tem que fazer a pesquisa, porque ele tem que fazer os projetos, né, lá na própria faculdade, seminários, essas coisas, aí pronto, aí vão evoluindo, né? Com certeza. Mas eu acho que só o interesse pela leitura já modifica tudo. Sim. Muitas das minhas clientes aqui, essas mais jovens, elas tiraram notas, depois os pais vêm aqui e me dizem, tiraram notas excelentes no Enem, sim, na redação do Enem, porque fizeram muita leitura. Muita leitura. E eu fico muito feliz quando eu recebo elas aqui, né? Elas aqui que elas dizem, contribuiu, né? Sim. Quando elas chegam aqui, aí elas dizem assim, Ana Cristina, eu tirei a nota tal, foi daquelas leituras. Tem um aqui agora que ela veio, ela era uma menina, ela tinha 10 anos quando ela começou a ler. E agora ela veio, ela foi embora. E eu acho que até os 15 anos ela ficou por aqui. Ela foi embora, quando ela voltou, agora está terminando direito. E ela comprou um livro todo em inglês. Não. Que a menina fala e escreve. Né? Ela disse, não, você tem? Eu disse, tem. Ela deu os pulos de alegria, eu vou levar esse. Quer dizer, uma coisa que eu não aprendi. Né? Na escola, no tempo que eu estudei, era o inglês, era aquele lá, e nunca fiz nenhum curso para me aperfeiçoar, nem nada. Eu fico impressionada quando eles chegam aqui, com a pronúncia deles, quando eles conversam comigo a respeito disso, porque realmente isso daí eu não tenho. E eu fico muito feliz quando eu vejo essas pessoas jovens, já com todo esse conhecimento, passando essas informações para a gente. É muito bom. Para a senhora é algo muito gratificante ver que o Armarinho, ele conseguiu cumprir muito do que ele estava sendo proposto, né? Sim. Trazer conhecimento e... Por isso foi que no começo eu não desisti. Porque assim, cheguei a um ponto de 2 anos depois que estava aqui, eu digo, não vai dar, não tenho condições. Mesmo eu fazendo a divulgação e conversando com as pessoas, indo dar palestras, que eu dava palestras nas escolas, tanto as públicas como as particulares, mas a coisa não fluía. E aí eu fiquei assim, né? Mas eu não posso desistir, eu não vou ficar fazendo nada. E aí o tempo vai passando, a gente já fica também, a idade, a gente tem que se cuidar também da saúde, dessas coisas. E eu achava que em casa ia ser pior para mim.
E aí, hoje, como eu já lhe disse, são 9 anos, graças a Deus. 9 anos. Muito incrível. A senhora vê isso, tudo que as dificuldades que a senhora passou, todos os percalços que a senhora passou no caminho, que a senhora trilhou. Isso está muito atrelado à senhora como mulher, ser uma das únicas mulheres a se propor a trazer o armarinho, a trazer a cultura, os livros aqui. A senhora percebe isso, que está mais atrelada essa questão? Não, eu acho que não, assim, porque eu foi ousada, corajosa de colocar isso aqui, mas eu não vejo, é porque este ramo, como eu posso dizer, esse ramo, é porque é difícil mesmo. Sim, Certo? acesso aos Qualquer livros. um que comece. Minha empresa, aqui uma empresa, não posso nem chamar uma empresa, o comércio, aqui ele é muito, muito complicado você ter isso aqui. Então, tanto fazia ser um homem, uma mulher, uma pessoa mais nova ou mais velha, não, sabe? É muito, muito difícil. É um ramo difícil. Assim como tem outros, eu converso com outras pessoas e eu vejo que é complicado, até porque nós não temos incentivo. Você vê, as pessoas falam muito de que o livro tá caro, na época do CD, do DVD, que ninguém comprasse nada pirata, mas o governo, as pessoas, coisas nunca incentivaram para que O isso próprio fizesse. município nunca incentivou a senhora, né? Nunca ninguém, certo? Tem muita gente que vê, você tem um material aqui para comprar, eles compram fora. Questão de licitações, de outras coisas aí, que eu não sei como é, esses acordos que eles fazem, mas eles não compram aqui não, né? Eles não compram, e eu tenho muito, eu não tenho um acervo como tem as grandes livrarias, mas eu tenho um acervo bom, né? Que eu procuro trazer aquilo que está mais, que eles, além da minha pesquisa, que mais que eles procuram. E eu faço pedidos aqui. Se eu não tiver, eu faço pedido. Agora está chegando mais rápido, né? Porque eu tenho que ter o cuidado. Onde é que eu estou comprando, se não tem frete. Tem tudo isso, mas é muito complicado. Eu não posso comparar esse comércio aqui, esse meu aqui. Uma vez eu fui dar uma palestra, não, fui conversar com os alunos do curso de administração da UVA. E eu falei exatamente isso. Eles me chamaram lá para colocar e depois em seguida eu vi a conversa que eles tiveram com o pessoal da Han Live e o pessoal da Nobre lá. Então foi uma diferença muito grande. Eles são empresas grandes que quanto mais ganham, mais querem. E aqui o dinheiro que eu faço aqui é só para ter uma rotatividade do material com aquilo que eu vou vendendo. Mas eu não tenho nada, eu não tenho. É tanto que eu trabalho só. Eu trabalho só. Comparar, né, a senhora Não, com uma nunca. Live, com uma Não Magazine. pode. Aí até eu perguntei para eles, por que vocês me chamaram? Não, Ana Cristina, porque chama a atenção da gente você ter aquele comércio ali. Né? Porque a gente sabe que os lucros, as coisas, não é realmente esses empresários aí, eles querem ficar ricos. E num negócio como esse meu aqui, eu não vou ficar rica nunca. Né? Não tenho condições. E aí é uma empresa totalmente diferente. Mas eles disseram que me chamaram para fazer essa conversa com eles, porque chamou a atenção exatamente isso. Né? Como é que se tem um comércio como esse daqui, sem ter só a visão de lucro. Certo? Entendo. Foi isso. Bom, Ana Cristina, foi muito bom, né? Esse encontro foi extremamente rico. Eu não imaginava muitas coisas do que a senhora disse pra mim. Eu sabia que sim, o armarinho tinha algumas dificuldades, enfrentou algumas dificuldades, até por ser um comércio pequeno, ser diferente do que tem aqui em Crateús, né? Atender um público assim, atender um público totalmente jovem, que depende dos pais para comprar, dos pais que ainda não, geralmente não tem a sua renda assim fixa, de que está muito preocupado de trazer sim as coisas que
que estão atualmente sendo ressaltadas mundo afora, de que se preocupa sim com o seu atendimento, de que se preocupa sim com a satisfação do cliente, com a divulgação do conhecimento, que é justamente a proposta do Armarinho é essa. É a proposta, é sim. E é muito gratificante saber de tudo isso, foi muito bom. Pois tá bom. Só tenho coisas boas para falar. Pois é, pois foi um prazer e obrigada aí. Eu espero que tenha contribuído aí pro trabalho de vocês. Obrigada. Nada.